Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição do Andai Talks, esta primeira edição de 2023. Como convidada temos uma amiga da casa, não é? Como se costuma dizer, a Ana Rita Duarte, mestre em Gestão de Unidades de Saúde e faz parte dos órgãos sociais da Andai. Olá, olá Rita. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Este convite surgiu no âmbito da apresentação do póster no Congresso da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, em que eu e a minha colega tivemos a ideia de fazer um estudo para poder apresentar. E este é um estudo que já tem sido falado e discutido várias vezes, e então surgiu a necessidade de fazer uma revisão da literatura para tentar encontrar algumas respostas nesse sentido. O trabalho foi desenvolvido por mim e pela doutora Vânia Cunha, que é minha colega, psicóloga, e trouxe-vos um bocadinho o trabalho que nós apresentámos lá. E a Ana estava entusiasmada de que eu partilhasse com maior número de pessoas possível para podermos divulgar e não ficar na gaveta. Sim, para nós fez todo sentido quando tu apresentaste no Congresso, não só os poucos presentes que não eram profissionais de saúde ficámos entusiasmados, como os próprios profissionais de saúde a quem era dirigido Claro, o claro que sim. Congresso. E fez-nos sentido partilhar com os nossos, pronto, quem nos acompanha e com os pais, porque de facto pode fazer toda a diferença na vida destas famílias. Claro que sim. Então vou Queres aqui. começar a partilhar? É isso, é isso. Já está? Sim. Sim. Ah, pronto. Deixa-me só pôr aqui. Então, isto é uma pequena introdução que nós fizemos, que é falar-se que a artrite afeta uma em cada 1000 crianças, não é? Podendo ter impactos muito grandes e debilitantes com limitações físicas, não é? E psicológicas na artrite. A dor é um sintoma frequente, não é? Que normalmente afeta todo o funcionamento da pessoa e tanto da criança em si como de toda a sua família, não é? Porque nós somos um ser biopsicossocial e, e não somos só pessoa ou só social, pronto, e também tem a ver com todas as nossas características. E isso tudo a dor pode implicar a qualidade de vida, não é? Porque uma pessoa com muitas dores, claro que tem limitações, a sua qualidade de vida não vai ser a mesma do que uma pessoa com uma qualidade com uma dor controlada, como é óbvio. E então, a intervenção farmacológica nestas doenças é muito falada, muito conhecida, é o que os médicos, não é? Estudam e assim, Maioritariamente aplicam. exatamente. Mas não é tão falada as intervenções não farmacológicas, não é? E nesse sentido, nós começámos a pensar, então, e quais é que são as intervenções não farmacológicas que podem ser uma mais-valia na dor, não é? No controle da dor. E então nós pretendemos identificar quais é que eram as medidas não farmacológicas que poderiam ajudar no controle da dor, não é? E então para isso nós fizemos uma revisão da literatura, onde fomos às bases de dados da EBSCO, Medline Complete e Cochrane, pusemos lá os descritores de Pain Control, Arthrite e Child, que é Child e englobar todo tipo de crianças, não é?
O tempo da pesquisa foi em julho do ano passado, que nós começámos nas pesquisas deste póster, e o horizonte temporal foi desde 2000 para 2022. Pronto. Como critérios de inclusão, nós pusemos como critérios os estudos com assuntos equivalentes à artrite, à dor. A população nós tabelámos que era dos 0 aos 18, porque é considerada a artrite idiopática juvenil, vai até aos 18 anos. Textos integrais, publicados em revistas científicas analisadas por pares, e quais eram as abordagens não farmacológicas no controle da dor, como era óbvio. Depois, dos 8 artigos que nós encontramos, apenas selecionámos 6 que abordavam a temática e que cumpriam todos os critérios de inclusão. Os resultados destes artigos foram submetidos a uma análise de conteúdo, fizemos uma tabela e uma análise pormenorizada de cada artigo. Estes são os artigos que nós pudemos encontrar. Aqueles que estão riscados foram os artigos que foram excluídos, onde nós podemos ver que houve um estudo exploratório, uma revisão sistemática da literatura, um estudo piloto, uma com meta-análise, que era também sistemática, mas com meta-análise, e 2 estudos randomizados de várias revistas conceituadas. O que é que nós obtivemos? Nós obtivemos algumas, como vocês podem ver com as cores, alguns estudos diziam que era eficácia comprovada, outros não conseguiam ser conclusivos. Não conseguiam dizer se era mesmo eficaz ou não, e houve outros que realmente eles disseram que não estava mesmo comprovado e relacionado com nada. Pronto, nós fizemos umas subcategorias: física, mecânica, psicológica, espirituais e suplementos alimentares e mesinhas. Foi assim que nós categorizámos. Podemos categorizar para depois poder fazer dentro de cada categoria os indicadores. Obtivemos como indicadores os alongamentos, que, como podem ver, 3 artigos disseram que tinha eficácia comprovada e apenas um que não era conclusivo. A massagem, igualmente, eram 2 artigos que diziam isso, e o artigo 6 que dizia que não era conclusivo. Fortalecimento muscular, exatamente a mesma coisa que de cima, não é? Mas mudou ali um dos artigos. Apenas um falou no descanso extra, ou seja, descansar para além da atividade normal, não é? O calor e o frio, na aplicação do calor e do frio, apenas um fez referência a isso, mas a eficácia era comprovada. E o exercício físico, natação, caminhadas, pronto, esses 3 artigos foi de eficácia comprovada e não houve nada a dizer em contrário. Relativamente à subcategoria das mecânicas, tínhamos as ortóteses, que um dizia que sim, o outro dizia que nem por isso, assim como nas talas e nas palmilhas. As cadeiras de rodas tinha eficácia comprovada, que ajudava no controle da dor, não é? Como é óbvio, quando alguém tinha mais dor, não é? Se utilizasse uma cadeira de rodas, claro que não fazia carga e isso iria aliviar, não é? Como é óbvio. A nível de psicológicas, aplicações informáticas de autocontrole da gestão, onde havia monitorização de sintomas, estabelecimento de objetivos, estratégias de coping e apoio social. Houve 2 estudos a falar sobre isso e que tinha eficácia comprovada.
Relativamente ao manual de estratégias de coping, discurso positivo, pensamento positivo, relaxamento, distração e apoio social / emocional, não é? Encontramos um que tinha eficácia comprovada. Relativamente às técnicas de gestão de stress / relaxamento, apenas um falava nisso, mas tinha eficácia comprovada. Aqui na parte do apoio social / emocional, houve um artigo que dizia que não tinha sentido e que não era conseguida provar a eficácia, não é? Mas no outro dizia que sim, que tinha eficácia comprovada. Relativamente à distração, à música no sentido de abstração, houve um artigo que falava sobre isso e que tinha eficácia comprovada na medida em que, quando uma pessoa está distraída, não pensa tanto nas suas dores e nas suas limitações. Relativamente à terapia cognitiva comportamental, esta foi encontrada, mas não tem eficácia comprovada nos estudos que nós estivemos a ver. Relativamente à parte espiritual, as orações, é comprovadamente eficaz, não é? Porque as pessoas agarram-se muito à fé e nesse artigo dizia que a fé conseguia a pessoa, lá está, abstrair-se e acreditar tanto que acabava por as dores atenuarem. Controlar a dor. Exatamente. Relativamente aos suplementos alimentares e mesinhas, falou-se no geral nas multivitaminas, na vitamina C, na D, óleo de fígado de bacalhau, ômega 3 e glucosamidas. Estes, nas partes dos suplementos alimentares, apenas um artigo é que falava que na eficácia deste tipo de alimentação. O VIX também tinha eficácia comprovada em termos de aplicação local na articulação, uma massagem, aplicação tópica do VIX. Ouvido falar. do VIX na própria articulação e que aliviava a dor. E também falava lá relativamente a evitar alimentos anti-inflamatórios, laticínios, frutas ácidas, tomate, trigo, glúten, marisco e carne vermelha, pronto. Não especificava assim muito, mas era aquilo que realmente lá falava e dizia que tinha eficácia comprovada. Relativamente às limitações deste estudo, este estudo foi baseado em questionários um deles foi baseado na avaliação dos pais sobre a percepção da dor dos filhos, não é? E é assim, nós não podemos temos a percepção, mas a percepção é muito subjetiva, não é? O grau de dor do nosso filho pode não ser a mesma que a nossa, ou vice-versa, não é? Porque a dor é muito subjetiva, mesmo às vezes com as réguas as escalas de avaliação da dor, o que é para mim não é para a Ana, ou não é para a minha filha, ou não é para o meu filho, não é? E todos nós percebemos e sentimos de maneira diferente, não é? Há umas pessoas que têm mais dor do que outras, não quer dizer que não seja a mesma articulação, não esteja nas mesmas condições, mas a percepção da dor é diferente, a tolerância à dor é diferente. Pronto. Estes estudos tinham amostras pequenas, não quantificavam utilizando uma escala de medida. As escalas de medida do controle da dor, elas já são, como eu estava a dizer, já são subjetivas. Mas mesmo assim, sendo subjetivas, ainda dá para quantificar o nível da dor. Mas mesmo assim, eles não utilizaram nada. Pronto. Depois também não fizeram referência se era dor crónica, se era dor aguda, e por isso havia muitos viés nestes estudos e era preciso
era preciso haver muito mais estudos sobre esta temática, porque apesar de nós termos encontrado eficácia Nas várias nestas opções. coisas, exatamente, era preciso ser estudado para ter mais consistência e ser ampliada a outras a crianças e às culturas, pronto, que era para tentar perceber realmente se isto é mesmo assim, se podemos aplicar e também para os médicos também terem essa percepção, não é? E ser uma coisa mais científica, pronto, porque ao fim e ao cabo o que interessa é a parte científica e a prova, não é? Para os médicos poderem dizer, não, isto realmente resulta, pronto, não é? Mas é assim, também pode resultar para mim e não resultar para o meu vizinho do lado, não é? Claro. Mas pronto. Isto vai dar um bocadinho de encontro àquilo que eu estava a dizer. Importa explorar quais as intervenções não farmacológicas que podem coadjuvar com as farmacológicas no controle da dor, não é? Porque isto é importante. Para nós, pais, às vezes nós sentimos-nos angustiados, não sabemos como é que devemos tirar aquela dor, não é? E o anti-inflamatório não está a fazer efeito, não faz efeito logo, não é? Claro. E nós tentamos minimizar a dor, porque depois causa-nos angústia, isto fica uma bola de neve em termos familiares e quer queiramos, quer não, depois acabamos por passar essa angústia para os nossos filhos e não é isso que é desejado, porque senão eles, coitados, já estão em sofrimento, ainda ficam mais em sofrimento. E era aquilo que eu também estava a dizer, que existem poucos estudos que investiguem a abordagem não farmacológica, a metodologia tem várias limitações, são raros os estudos controlados randomizados e os resultados às vezes tendem a ser contraditórios ou não conclusivos, não é? Por isso... Agora, seria importante desenvolverem-se mais estudos quantitativos, randomizados, controlados, que avaliem diretamente a percepção das crianças e dos jovens, não ser na percepção dos pais, quanto ao controle da dor, identificar as estratégias de intervenção psicológica se são significativamente eficazes no controle da dor e se são um modo individual ou agregadas a programas de intervenção a nível da psicologia. Nas categorias físicas, mecânicas, suplementos alimentares e mesinhas, devem realizar-se novos estudos que permitam quantificar a sua eficácia diretamente com crianças e jovens, através de escalas existentes e validadas, antes e depois da aplicação dessas medidas, que é para ver se a validade delas, não é? E lá está, para ver se realmente funcionam ou não, para depois poder generalizar, e porque nós fazemos um bocadinho empiricamente, não é? E vamos ver se resulta, se resultar, boa. Se não resultar, pronto, experimentamos a próxima. Pronto, e isto foi as referências bibliográficas. E pronto. Então, Obrigada mas pela agora voltamos à tua apresentação e exploramos ali, se calhar, o gráfico dos. Desculpa. Faz mal. Temos tempo. Aqui. Espera aí. Porque acho que era importante nós passarmos a mensagem daquilo que vocês tiveram a consultar, exatamente. Portanto, as medidas que vocês encontraram como que favorecem o controle da dor. Pronto, e se nós pudermos aqui desenvolver e darmos algumas ideias aos pais como é que podem fazer isto, que eu que sei que tu dominas um bocadinho a matéria. Pronto, o que é que consiste os alongamentos? Nós fazemos de manhã, quando os miúdos acordam, ou é melhor? Isso não dizia lá nos artigos, mas os alongamentos era no sentido de alongar os músculos, não é? Porque quando há tensões musculares, isso depois vai criar mais dor, não é? Nós andamos, é como agora no inverno,
Nós de verão andamos, como se costuma dizer, à vontade. Livre e soltos, não é? Exatamente. E depois do inverno andamos com muitas tensões musculares, porquê? Porque andamos Andamos encolhidos com o encolhidos. frio, Uhum. e então, mas se houver um alongamento de manhã, mesmo quando as crianças estão em crise, não é? Podem Uhum. fazer o alongamento até ao nível que elas tolerem A dor. a Uhum. dor, não é? Não forçar para além de. Claro. Isso ajuda porque, para além de ir esticar, apesar de haver a inflamação a nível da articulação, não é? Seja ela qual for, mas quanto mais nós estivermos retraídos, mais flexos vão ficar a nível de amplitude articular, não é? Porque os músculos vão encolhendo, não esticam como deviam de esticar, não é? O normal. Uhum. E depois acaba por criar os tais flexos, que é limitações em termos de amplitude articular, que os médicos normalmente vão ver se como é que está Ok. quando é crise. Eu Aqui lembro. Sim, desculpa. não faz mal, diz. Não, eu ia perguntar-te das massagens, mas diz sobre os alongamentos, sim, Não que era, estavas a não dizer. era sobre as massagens. Ah, ok. É porque pronto, podemos falar desta parte das massagens que no caso da minha filha, como foi mesmo em tenra idade que começou a manifestar-se a doença reumática, eu antes dela se levantar da caminha, muitas vezes punha os saquinhos Lá está o calor e o quentes, frio, não é? pronto, Dependia do sítio, não é? de manhã antes de se levantar, porque há a questão da rigidez matinal, e depois fazia algumas massagens para favorecer, pronto, para ajudar antes dela se levantar. Isto. A massagem vai fazer o quê? Vai ativar a circulação, não é? Uhum. E ao fim e ao cabo, depois acaba por. Lá está, o músculo está contraído, nós vamos massajar, vamos ativar a circulação e acaba por fazer vamos alongar também inconscientemente, não é? Porque seja, sei lá, estou-me aqui a lembrar quando a minha filha tinha a artrite nos joelhos, não é? Logo no início, também fazia a massagem e conforme fazia a massagem e ia esticando devagarinho até ela tolerar, ou seja, ia fazer massagem barra alongamento, Pois. pronto. Ou seja, ativava a circulação, não é? E tirava aquela parte de tensão e acaba por alongar um bocado essa parte, como é óbvio. Oh, Rita, se não te importares, a tua câmara está a focar ou tenta focar que tu falas com as mãos e muito bem. Desculpa, Não? pensava- E depois ela desfoca a tua imagem, por é que isso. eu não estava aqui a ver, eu pensava que não. Certo, 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 certo. Esta questão do descanso extra, o que é que significa? É porque normalmente isto é muito mais complicado para as crianças, não é? E antigamente achava-se, nos adultos, nas crianças, não me recordo de falar-se disso, mas tinha-se a ideia que tinham que descansar. Hoje em dia não. Hoje em dia não há nenhum Mas médico que é, diga mas é em termos de quando está em em crise, fase de crise. de Na, agudização da doença, sim, é isso? sim, 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 Ok. sim. Porque quanto mais, como é que eu ia dizer? Quanto mais carga se faz, seja Numa onde quer que determinada. seja, não é? Vai acabar por exacerbar um bocado mais a dor, porque se aquilo já está inflamado, ainda Uhum, vai ficar pior, não é? Mais dorido, se já está dorido, nós vamos esforçar, não é? uhum. Por isso é que quando os miúdos estão na escola, nós pedimos aos professores de educação física para terem atenção a isso e não esforçar para além ou nesses momentos de crise, eles terem atenção, não é? E darem-lhe outros tipos de trabalhos para fazer sem que tenham de estar Mas a só em esforçar. altura de crise, não é? No resto do ano, quanto Não, melhor, não, mais exercício, melhor, não claro, é? então, desde que Até não esteja. porque
desde que não esteja em crise, Claro. Há o aqui a questão, o que é pretendido é que eles se mexam, não é? Porque quanto mais atividade tiverem, desde que tudo esteja controlado, não é? Em claro, termos claro. com o reumatologista, o exercício só faz bem. Tanto Sim, até que, porque há aqui a questão do fortalecimento muscular, porque quanto mais forte e trabalhado tiver os músculos, menos pesa nas articulações o peso claro, do próprio corpo, não é? claro, claro que sim. Assim, A, isso vai de encontro ali ao exercício físico, à natação. A a natação é natação boa e a caminhada. porque a caminhada, nestes casos específicos que estavam nos artigos, Uhum, mas tudo o que seja aquático, não é? É bom porque quando está dentro d'água não tem a gravidade a atuar ok, e isso ajuda bastante nas articulações, não é? É menos essa claro. carga. E na E caminhada, a caminhada é porque não tem impacto. E, certo? não é? E aconselha-se um bom calçado com apoio nos calcanhares, que é para manter Uhum, uma boa posicionamento do pé e acompanhamento, não é? Do uhum. pé. Sim, 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 sim. Depois, as talas, acho que não há miúdo que não tenha tido algumas talas nas fases piores, pelo Hum, menos. graças a Deus a minha filha não teve. Depois, aqui a As parte. palmilhas, eu acho que as palmilhas e essas situações, pronto, palmilhas em específico, têm a ver com a parte do posicionamento correto do Pé. pé. Porque quanto melhor a postura, menos cargas em outros sítios, porque o nosso corpo é um todo. E nós às vezes não ligamos a questões como o calçado, como a postura correta, mas às vezes basta um pé que tem um posicionamento assim mais a usar a parte lateral do pé ou uma ou entortar o pé mais para dentro, isso já tudo vai alterar a sua postura no global e vai trazer a longo prazo outras questões. Por Claro. isso Temos é aqui nesse sentido. um comentário à Anabela Oliveira, que desde já agradecemos o comentário, a dizer-nos, em outras formas de artrite associadas a outras doenças reumáticas, com o ai, não consigo dizer, comprometimento dos tornozelos e joelhos, as palmilhas são ótimas no alívio da dor. Uhum. Lá está. Ah, pois, Mete cargas para outros lados e pois, corrige as cargas. pois é isso. Depois, as questões psicológicas, portanto, o apoio até entre pares, não é? Uhum. Faz-me lembrar aqui o campo de atividades que nós promovemos na altura de férias do verão, que pronto, os meninos que participam vêm sempre com uma outra coragem para dar continuidade à sua vivência no resto do ano, e há aqui um reforço entre pares, e isso nota-se muito na forma como eles depois encaram a sua própria doença, encontrarem alguém com quem possam partilhar que tem algo similar, não é? Um, e o apoio entre pares aqui é muito importante, não é? Uhum. É, é assim, uma coisa que eu não disse, mas que se calhar estão a pensar quais é que são as aplicações informáticas. Isto não dizia lá nenhuma específica, falaram em desenvolvidas para o estudo, mas não foi mesmo só para o estudo e não eram aplicações disponíveis para as pessoas em geral. Utilizarem, sim. Sim, mas se calhar seria interessante, assim como há aquelas de relaxamento, Uhum, hum, se calhar serem desenvolvidas este tipo de aplicações para as nossas crianças, né? ok. Onde pudessem registar, onde pudessem anotar algumas alterações, como se sentem. Se calhar seria
uma coisa a longo prazo que fazia Podia sentido ser desenvolver. feito. Ok. Ah, Agora, a terapia cognitiva ou Cognitiva ou comportamental comportamental, esta n- não, não foi tida não, como. não. Ok. A fé acho que é inquestionável, não é? A fé ao ditado que move montanhas, e de facto eu acho que nas crianças e nos jovens há aqui uma forte, uma leveza em encarar os seus desafios que nós não encontramos nos adultos. E aqui aquilo que eu deixava como missão e até como reflexão para os pais é para se inspirarem na forma como os seus filhos encaram a sua própria doença e libertarem algum do estigma até que outras pessoas têm em relação à doença, para se inspirarem nos seus filhos. Acho que é muito importante olharmos para eles e aprendermos um pouco da forma como eles A vivem. resiliência deles. Sim, sim, sim. Depois tens aqui o Vicks Vaporub que eu não imaginava. E eu gostava que se calhar falasse aqui um bocadinho, porque acho interessante isto aparecer aqui. Isto era usado quando éramos mais miúdas para quando estávamos constipados, certo? Sim, é esse mesmo. E Mas é passando a publicidade, não é? Que ninguém nos patrocinou para falar disto. Mas é assim, aquilo lá falava relativamente à aplicação mesmo e que fazia, que havia benefícios. Eu, por exemplo, nunca experimentei. Experimentei para outros fins, mas para esse específico de articular, não Mas funciona experimentei. como o quente e o frio, é isso? Como tem aquela. E aquilo acho que é devido àquelas propriedades que tem mesmo a- isto é considerado um medicamento, não é? Porque é Uhum, vendido em farmácias. As propriedades deste medicamento têm lá componentes que ativam também a circulação, não é? circulação. Sim, Ok. e então dá aquela sensação de quente-frio, dependendo da pessoa, Uhum, mas sim, pelo menos lá dizia isso, eu nunca experimentei. ok. Depois temos aqui as questões das vitaminas. Veja aqui o óleo de figa de bacalhau, que eu É, acho que também só tomávamos quando éramos miúdas. Hoje em dia eu não vejo propriamente um pediatra a indicar, ou pelo menos mas tem a ver com a parte de reforçar a imunidade. a imunidade. Ok, Basicamente isto vai reforçar a imunidade e digo eu ok. que isto vai fortalecer o corpo e ele vai reagir de forma diferente. Ok. Pronto. De- Ah, Depois temos aqui evitar os alimentos, alimentos inflamatórios. uhum, Eu acho que isto aqui ainda continua a ser polémico, não é? pois. Mas de qualquer forma não há de ser, e especialmente em idade pediátrica, porque se as crianças estão em crescimento é complicado estar a tirar Claro. alimentos, mas há de ser alimentos se calhar específicos para cada um, não É será. assim, o que eles nos estudos diziam é que aquilo dependia, essas questões dos suplementos alimentares e mesinhas, essas coisas, que dependia muito de- do tempo, do sítio onde as pessoas moravam, da Uhum, etnia das pessoas, e a maneira como eram definidas as terapias, não é? Como é que eram levadas. Mas, sinceramente, também não consigo. Não consigo dar uma opinião sobre isto porque isto falou muito ao de leve. ok, Falou nisso, mas não entrou em pormenores relativamente a estas, pronto, a estas essa componentes. possibilidade, ok. Por isso é que tem
fazer mais estudos e ver Uhum. realmente Daí como é tu que considerares importante fazer mais estudos, sim. sim, sim, Se mesmo por calhar então, nutricionistas e claro. é, alguém da área que domine a matéria e que possa Sim, fazer se um calhar trabalho ao longo do científico, ano não é? podíamos aqui convidar alguém para falar um pouco sobre esta parte. Claro, sim. Seria uma Ahm, mais-valia, acho que para todos, aprendermos um bocadinho. bom, se calhar passamos, não sei se tu queres passar às perguntas, se ainda tens algum ponto que queiras destacar aqui da tua apresentação. Não, Não? Então, a Anabela também, que está aqui a comentar connosco, que dependendo dos casos é bastante eficaz evitar alguns alimentos inflamatórios. Eu vi isto no caso da minha filha. Ou seja, a Anabela está aqui a falar de que tem se calhar sucesso no controle da doença, das manifestações. Uma pergunta que nos foi deixada é que alternativas existem para o controle da dor que não analgésicos e anti-inflamatórios? isso vai, vai de encontro um bocadinho àquilo que foi encontrado no estudo, não é? E que eu vos disse. Ahm, a parte psicológica, a parte da fé, a parte das questões das mesinhas alimentares, mas isso ainda não, Depende não de pessoa para precisa pessoa, não é? Depende de criança de para pessoa para criança. pessoa, o que pode fazer para mim, pode não fazer ao outro, não é? Uhum, É nesse sentido. ok. Qual é verdadeiramente a eficácia de alguns procedimentos, como os banhos, recorrendo ao uso de vinagre de cidra e sulfatos de magnésio? Será apenas efeito placebo? Essa questão não consigo esclarecer, pronto, falou do quente e do frio, Uhum. mas em termos de adicionar mais alguma coisa, não estava lá nos estudos, não tenho conhecimento, sobre essa situação. Mas o quente e o frio resultam, não é? Nós O- vemos. a parte do banho, por experiência com a minha filha, resultava muito fazer, lá está, conjugar alongamento com o banhinho quente, água tépida, pronto, para também não exacerbar a inflamação Uhum, e resultava nela e evitava os reflexos. Graças a Deus consegui evitá-los assim. ok. Depois, a fisioterapia de prevenção, como o Pilates clínico, ajudaria no controle da dor? Sim. Pilates vai na vertente de alongamento e fortalecimento, ou seja, Uhum. vai de encontro àquilo que o estudo diz que é a eficácia comprovada e um bom fortalecimento muscular e alongamento vai permitir menos sobrecarga a nível articular. Mas os miúdos podem fazer um Pilates qualquer? Não há. Pilates qualquer, não, tem de ser adaptado e tem de ser por pessoas credenciadas, não é? Assim como algumas crianças que notem que têm alterações posturais, que tenham de recorrer à reeducação postural global, não é? Para, como é que eu ia dizer? Porque nós a parte do corpo do lado esquerdo pode não estar alinhada com a parte direita. E então Uhum. eles têm de fazer uma reeducação do corpo, né? Ou podem Da estar postura. mais da postura e, e tal como disse, o nosso corpo não é estático, não é? É uma coisa dinâmica e nós temos de tentar evitar compensações, porque essas compensações a longo prazo vão dar chatice em termos Sim, de trazer sobrecargas outras. articulares. E Pois. então, normalmente, só deve ser feita por fisioterapeutas credenciados com um, um curso de reeducação postural global, porque se for feito por outras pessoas que não tenham o curso, isso pode dar mau resultado.
Pois. Nesse seguimento, para além de Pilates, técnicas de fisioterapia como RPG, É a reeducação reeducação, postural global. ok, Era aquilo que eu fazem estava a dizer. sentido? Ok. Fazem todo o sentido. Que é para. Porque às vezes nós nem sequer. Estou-me aqui a lembrar. A criança tem alterações da articulação temporomandibular e começa com cliques e essas coisas. Se nós formos ver realmente a sua postura, se calhar ela tem alterações e essas alterações, se calhar, têm de ser corrigidas para diminuir em termos de carga, não é? Por exemplo, estou a lembrar-me da articulação temporomandibular, ou podia ser no joelho, de ter, por exemplo, o pé estar, em vez de estarem os dois iguais, um fica mais para dentro e a andar na marcha vai subcarregar o joelho desse lado e depois a longo prazo vai haver danos, não é? Vai ter impactos, pois. E essas situações são importantes despistar, que é para ver a longo prazo, em termos de qualidade de vida, não é? As crianças para terem a melhor qualidade de vida possível. Então, quando às vezes os pais tendem a controlar muito, ai, não faças isso, hoje é melhor já descansares um bocadinho. Acho que é de darmos liberdade, porque as crianças vão aprendendo também com elas mesmas, não é? Com a sua experiência de vida em relação à Eles doença. próprios sabem até onde é que podem ir, não é? Pois é isso. É também um bocadinho Então, para darmos essa experiência aos pais de não, pronto, de deixarem as crianças livres no de início brincar. no início, quando apareceu a doença à minha filha, eu estava sempre, ai, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não, então era deixá-la, era muito pelo contrário, deixá-la fazer aquilo que ela não é, conseguia, porque ela própria, quando chegava à parte de não conseguir fazer, ela própria se defendia e recusava, não é? Pois, pois. E isso tem muito. Ou seja, é Tem que ver. deixá-los ser livres, que eles vão de identificar quando têm limitações, não é? Sim. Eu acho que os pais têm muito por experiência própria, e nós todos passamos por isso agora se pudermos dizer a outros pais, não é preciso que os miúdos sabem quando é que têm limitações, melhor, não é? Aqui a Sofia estava a dizer, a Sofia Domingos estava a dizer que o vinagre de cidra tem algumas propriedades anti-inflamatórias e a verdade é que seja por isso ou apenas por ser um banho quente, aqui connosco parece que resulta. Ok, pelo Pronto. menos ajuda. Há aqui uma experiência de que resulta. A Anabela volta a comentar, também no caso, para além da doença existir hiperlaxides, Hiperlaxidão. ok, Não? ligamentar, Sim. o RPG é muito importante e ajuda a controlar a dor. Falo também por experiência. A Clara não brincava no intervalo da escola porque tinha dor e agora já brinca. Pronto, está aqui uma boa experiência, um bom resultado de fazer. Portanto, pelo que eu estou a Global. perceber, a Clara está a fazer a reeducação postural global, é isso? É. Ok. Eu não te importas de falar desta, tu sabes, não é? Sobre esta reeducação postural global, como é que nós chegamos a isto? Isto é uma fisioterapia? Ajuda É lá aqui a perceber. a reeducação postural global é feita por fisioterapeutas, tal como disse, credenciados e que têm de ter o curso. E podem chegar a eles através do médico fisiatra, faz uma prescrição e depois o fisioterapeuta vai fazer uma avaliação de posturas, quer em estático, quer em dinâmico, Uhum. e depois vai ver quais é os pontos de tensão e que têm de ser corrigidos, não é? Ok. Então, o que nós estamos aqui a dizer é que podemos pensar na fisioterapia não só quando nós não
não após uma crise, mas para prevenir as crises, é isso? Depende é assim, Nesta questão da reeducação. depende da postura da criança. Se algum pai Ok. notar alguma assimetria, Uhum. sei lá, em termos de costelas, vê-se as costelas do lado direito não estão as mesmas do lado esquerdo, significa que pode haver ali uma má postura de retração dos músculos intercostais, não é? Uhum. E, ou seja, a criança vai andar inclinada, não é? E Ok. vai haver menos amplitude e vai subcarregar, não é? Outras, vai haver tensões, não é? Ok. E, ou essa questão do pé, ou... Às vezes são coisas tão simples que nós às vezes nem sequer damos conta. Está tudo bem isso. Não faz mal. Isso Pois, passa. E se calhar se nós formos olhar com olhos de ver, devidamente avaliado, sim. não é? Se Sim, mas calhar não até podemos, sem. Não nós estou a pais não dizer conseguimos. generalizar, não é? Isso Pois, tem de ser feito por pessoas especializadas, não é? Fisioterapeutas credenciados ou médicos fisiatras, mas depois o acompanhamento tem de ser com alguém credenciado, com esse curso. ok. Deixa eu ver se temos mais algum. A Anabela está aqui ativa. Obrigada. Diz, não só as crianças vão adquirindo mais posturas por se defender da dor. Sim, faz sentido. Não só porque tiveram crises, não é, em determinada articulação, mas também porque vão adquirindo más posturas. A Sofia também diz, ajuda a libertar tensões e rigidez que acaba por melhorar o bem-estar geral. É. Pronto, estou a ver que temos que convidar uma fisioterapeuta para nos ajudar aqui, se calhar numa próxima sessão, tem Claro que mesmo sim. que ser. Porque às hum, vezes há sinais que nós não estamos despertos e desvalorizamos, não é? E se pois, calhar se nós olharmos com outros olhos para aquela criança, se calhar não desvalorizamos e dizemos, olha, se calhar tens razão, se calhar dói-te isto por isto e isto, não é? E, e lá está, as crianças é que sentem, é isso. não é? Bom, eu acho que não temos mais questões, deixa-me ver. Pode ser utilizada como. Temos aqui uma fisioterapeuta a falar, porque eu conheço-a. Se calhar, olha, até pode ser a nossa próxima convidada. A fisioterapia poderá ser utilizada como tratamento ou como prevenção. Pronto. Obrigada, Ana Raquel, pelo teu comentário. Ahm, Pronto, se não tendo questões, quero-te agradecer. Normalmente és tu a moderadora. Hoje voltei a ser eu por breves momentos e com muito gosto. Quero-te agradecer e pronto. Já costumamos fazer entre 45 a 50 minutos, estamos dentro do nosso tempo. Por isso, para quem não pôde ver este Andai Talks fica disponível na nossa rede social Facebook e também no nosso canal de YouTube da Andai. Quem quiser pode subscrever e também já agora aguardar pelos nossos podcasts feitos pelas nossas jovens voluntárias da Associação da Andai que vão começar amanhã, portanto, amanhã vamos ter já agora o podcast e vão-nos acompanhando, que nós vamos tendo algumas novidades este ano. Obrigada mais uma E vez, mais Rita. Andai Talks, né? Sim, todos os meses vamos nos esforçar por ter mais uma destas lives, portanto, podem contar connosco. Contamos também com a vossa presença. Claro que sim. Vá. Obrigada, um beijinho Obrigada, uma boa grande. noite. Obrigada. Adeus, boa noite.